Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo à nossa aula de redação e literatura. Eu sou a professora Larissa, sou mestre em letras e no encontro de hoje nós vamos ler inicialmente uma crônica do Machado de Assis, escrita no dia 15 de junho de 1877. Logo em seguida, nós vamos discutir essa temática. Tá? Eu vou fazer uma leitura guiada com vocês, porque eu sei que é um pouquinho difícil acessar a linguagem, entender a linguagem do Machado, que não é contemporânea. E, além disso, a escrita dele tem um certo refinamento literário que nem sempre dá tempo, ou vocês conseguem construir ao longo da formação leitora de vocês. Então, eu estou aqui para ajudar, para que a leitura dos clássicos seja mais gostosa, mais leve, mas não só isso, que também seja útil para que você escreva a sua redação. Ou seja, para que esta crônica que nós vamos ler hoje, interpretar, discutir, sirva também como repertório textual para a sua argumentação da redação. Eu vou trazer no finalzinho da aula um exemplo de uma introdução de artigo de opinião e uma introdução modelo Enem, certo? Então, vamos para a aula de hoje ler essa crônica do Machado de Assis, que neste material que eu uso aqui, ela não tem um título, né? O título que foi colocado aqui é pelos autores, porque ele é todinho separado através dos temas e para a gente discutir esses temas. Porque as crônicas do Machado de Assis, da mesma forma que os romances e os contos, continuam pertinentes, continuam sendo lidos, porque até hoje eles trazem reflexões em torno de certas temáticas que ainda são válidas, é o que a gente vai ver na aula de hoje. A pergunta que abre aqui o nosso estudo é: será que esse é um caso extraordinário ainda hoje? Aí o título dado aqui é um caso muito especial, mas não é o título que o Machado deu. É o título que os organizadores desse livro deram para essa crônica, porque como é uma crônica, gente, é um gênero jornalístico, que é publicado no jornal inicialmente. Depois são feitos livros que coletam, que fazem a coletânea dessas crônicas, mas inicialmente as crônicas são um gênero narrativo que nasce no jornal. Então as crônicas tratam de temas cotidianos ou ainda de notícias. Aconteceu uma história muito trágica, ela pode virar uma crônica, ou um caso muito singelo, muito simples, e o cronista vê aquilo e transforma em literatura, nos dá outro olhar sobre essa realidade cotidiana, mostrando como ela também é preciosa e rara, né? Então as crônicas têm essa característica, elas sempre têm esse saborzinho do cotidiano, do que está atual, do que é trend, vamos dizer assim, né? Então, o Machado de Assis, ele começa a escrever crônicas porque ele arrumou um emprego quando era jovem numa tipografia, que era onde se imprimiam livros, jornais, e foi ali que esse menino, neto de escravo liberto, começou a acessar a elite cultural e financeira também do Rio de Janeiro. Foi assim que ele foi se tornando escritor, com esse emprego de tipógrafo e, claro, depois foi escrevendo, publicando aqui, publicando ali, e ele era bom, né? Ele foi ganhando o carinho dessa elite, né? E se tornou, ainda em vida, um autor muito prestigiado, e certamente, né, com razão. A gente vai ver hoje por quê, como que o Machado de Assis é genial. Lembrando aqui, pessoas, que o Machado, ele é um escritor do realismo no Brasil. Claro que ele tem duas fases. A primeira fase, ele é o que a gente chama de amadurecimento, romântica, que a escrita dele tem mais a ver com o romantismo, é mais focada no drama, dos relacionamentos amorosos, não tem muita profundidade psicológica. E depois que ele escreve, em 1881, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é considerado ali um realismo. Esse é um marco para o realismo no Brasil, porque as obras dele tornam-se mais centradas nesse viés psicológico, uma análise psicológica. Além disso, a narrativa deixa de ser linear, com começo, meio e fim bem certinho. E também o diálogo com o leitor é muito presente. Nesta crônica aqui, nós vamos ver essas características do diálogo com o leitor. Ele escreve conversando conosco, né? Muita ironia, que é outra característica dele, né? Então,
as crônicas e os contos, as histórias são engraçadas, mas se você tem essa dificuldade com a linguagem, tu não consegue perceber a ironia, né? E tu não vai achar engraçado, não vai achar genial. Então, o objetivo dessa aula de hoje, inicialmente, é ler essa crônica, entender, conseguir captar essa ironia fina do Machado e depois discutir a temática para utilizá-la na sua redação. Então, vamos lá? Vamos para a leitura? Olha lá. Deixa eu pegar aqui o meu cursor, que aí fica mais fácil para que vocês acompanhem, né? Achei um homem. Vou apagar a lanterna. Vixe, prof, já começou tudo enrolado. Veja que essa edição aqui tem anotações, tá? E o que significa essa lanterna aqui? É uma alusão, uma referência irônica ao filósofo grego Diógenes, que andava pelas ruas de Atenas com uma lamparina, como se fosse uma lanterna com uma velinha, né? Acesa de dia, veja que absurdo, acender luz de dia, dizendo que procurava um homem honesto. A gente segurem essa ideia, que depois a gente vai conversar mais sobre o Diógenes, certo? E vai entender por que será que o Machado de Assis começa dizendo vou apagar a lanterna. Não é bem o Machado de Assis que está dizendo aqui, né? Isso é uma ficção. Então, nós temos um narrador aqui, em primeira pessoa, ó, achei ele. O narrador achou um homem. Que homem? Já vamos descobrir. Vou apagar a lanterna, ou seja, da mesma forma que o Diógenes, ele vai apagar aquela lanterna que ele andava por aí com ela acesa durante o dia. A gente já vai saber por que o Diógenes andava com essa lanterna. Pensa aí um pouquinho, de dia. Talvez na aula de filosofia você já tenha ouvido falar sobre o Diógenes. Segura a ideia aí, tá? Tá vendo que aqui tem uma supressão? Ou seja, tinha um restinho de texto que depois eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. E quando digo que o achei, digo pouco. Todos nós o achamos. Não dei com ele sozinho, mas todos, a cidade em peso. Se é que a cidade em peso não tem coisa mais séria em que cuidar. Os touros, por exemplo, o voltarete, o cosmorama, o que de todo não é impossível. Como assim, prof? Ele não achou esse homem sozinho? Não achou esse homem sozinho. Tá vendo que ele tá dizendo aqui que a cidade em peso encontrou esse homem? Todo mundo viu esse homem que ele encontrou? E presta atenção na ironia fina aqui, ó. Todo mundo encontrou esse homem, né? Se é que a cidade não tem coisa mais séria em que cuidar, ou seja, se é que as pessoas não têm algo mais importante do que fazer do que encontrar esse homem, que a gente vai ver que é um homem muito virtuoso, muito digno. Né? Então, veja, né? E o que seria essa coisa mais séria? Os touros, que são as touradas. Na época do Machado de Assis, não tinha internet, não tinha nem TV, nem rádio. Então, qual que era o entretenimento? Os entretenimentos eram esses espetáculos públicos, como o teatro, a ópera ou as touradas, né? Em que aqueles espetáculos em que um touro fica sendo flechado, alvejado, provocado no centro de uma arena pelo toureiro, né? Para que o toureiro fique desviando desse touro. Então, era muito popular na época do Machado. Ele tem até uma outra crônica criticando as touradas. O voltarete, que é um jogo de cartas, né? Porque naquela época não tinha tigrinho, não tinha foguetinho, não tinha nada disso, era carta mesmo. E o cosmorama, que era uma espécie de projeção de imagens em tela. Né? Era o mais próximo, assim, de um cinema. Mas não chegava a ser cinema, era só uma projeção mesmo. Então, essas eram as modas de entretenimento. Se fosse na nossa época, ia ser Os Filhos da Virgínia, o Tigrinho e o que mais? Algum react, né? Algum youtuber de react, né? Ou algo desse gênero. Então, veja, o Machado tá ironizando quando ele fala aqui, ó, coisa mais séria em que cuidar. Veja, ele tá dizendo, tá tirando sarro aqui da população, né? Que as coisas sérias que a população tem para fazer na cidade são, na verdade, entretenimento, né? O que de todo não é impossível, ou seja, né? Certamente as pessoas estavam ocupadas com isso. E quando digo que o achei, erro. Porque não o achei, não o vi, não o conheço, achei-o sem achar. Hã? O que ele tá falando aqui, prof? Vamos continuar.
Segura aqui na minha mão. Parece um enigma, e é, de certo, um enigma. Mas dos que eu quisera ver-te fazer, leitor, se tens queda por tais ocupações. Aqui tá vendo, ó, esse vocativo, leitor, é o Machado conversando conosco. E ele tá dizendo, isso que eu acabei de dizer aqui, nesta oração, né? Parece sim um enigma. E é mesmo, olha só. E é, de certo, um enigma. Porque eu quero ver se você, leitor, gosta disso, né? Então, esse é o Machado brincando com nós, leitores. Só que você tem que estar preparado para participar nesse jogo, senão você não consegue. Então, por isso que a prof tá aqui, tá ajudando a destrinchar esse texto, tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, ele disse aqui que achou um homem, né? Um homem que fez ele apagar sua lanterna, como Diógenes, e que a cidade toda o encontrou, né? E qual será que é aqui, né, o enigma, né? Se ele diz que não achou, como que achou e não achou? Como que viu e não viu? Como que conhece? A gente vai ver depois, a gente vai ler o trechinho que foi suprimido aqui. A gente vai ver que ele estava lendo um jornal quando ele soube desse homem. Então, quando a gente lê algo, não precisa estar na nossa frente. Não precisa se materializar. E, na verdade, outras pessoas que estão lendo o mesmo texto encontram ao mesmo tempo o que está escrito no texto. Ou seja, você acha, mas não vê, não conhece, mas mesmo assim acha, mesmo assim encontra. Porque é isso que a leitura faz. Ela permite que algo que é intangível, que não é material, se faça presente na sua mente. Você não está vendo a palavra, você não está vendo um copo de água. A não ser que tenha um na sua frente, mas quando eu falo copo de água, imediatamente na sua cabeça você viu, né, esse copo de água. É sobre isso que o Machado está falando. Que ele descobriu esse homem lendo um jornal. Quando ele estava lendo um jornal e tomando o cafezinho dele. E era esse enigma que ele quis que nós, leitores, pescássemos, né? Essa charadinha. Ah, tá. Ele estava lendo, e esse é o poder da leitura. Olha só, gente, quanta coisa em 3 parágrafos. Vamos continuar. Suponho no leitor uma alta dose de penetração, ou seja, sagacidade, raciocínio lógico. Ele faz esse tipo de brincadeira porque ele acha que nós, leitores, somos muito, muito, muito inteligentes. Não me canso em explicar-lhe que o homem de que se trata é o incógnito benfeitor das órfãs da Santa Casa, que deu 20 contos de réis sem dar seu nome. Esse é o homem que ele achou lá no início da crônica, né? Então, é alguém anônimo que doou para a casa de órfãos um dinheirão e não falou para ninguém. E veja que ele encontrou esse homem no jornal, ou seja, a doação que esse homem fez foi tão grande que foi noticiada no jornal. Só que a gente vai ver que essa notícia de pessoas que fazem doação não é algo raro, é bem comum no jornal. Olha lá, próximo parágrafo. Sem dar seu nome. Este simples fato conquista a nossa admiração. Não que ela esteja acima das forças humanas. Essa justamente é a condição da caridade evangélica, em nome da qual os filhos do evangelho inventaram a caridade nas gazetilhas. Gazetilhas são espaços no jornal em que se publicava quem fazia boa ação. Então, doou 1 milhão lá para os desabrigados das enchentes do Rio Grande do Sul. Certamente, se fosse na época do Machado, ia aparecer nas gazetilhas. Mas hoje em dia aparece aonde? No TikTok. Depois ele descobre que é tudo farsa, né? Então veja que é antiga essas polêmicas de pessoas que doam para se autopromover, né? Mas, na realidade, o caso é raro. Qual o caso? Desse homem aqui que doou e não disse seu nome. 20 contos dados assim, com simplicidade, sem uma notícia nas folhas públicas, sinônimo de jornal, tá? Sem 2 barretadas, que são elogios, né? Sem uma ode, que seria uma forma de poema elogioso, né? Para honrar alguém. Sem nada. Sem nada.
Vamos descer aqui, ó. Aqui tem um glossáriozinho, né? Mas a prof já foi explicando para vocês. Vamos continuar. 20 contos que caem da algibeira, que é do bolso do benfeitor para as mãos dos beneficiados sem passar pelos prelos, os bentos prelos, os adoráveis prelos, que tudo contam, até as ações mais recônditas. A ação é cristã, mas é tão rara como as pérolas. Então, vejam, gente, aqui o nosso narrador, que é diferente do Machado de Assis, tá? Quando um escritor cria uma história, conta uma história, tem um pedacinho dele ali, mas não é ele. É uma transfiguração da realidade. Ele pega, ó, tá vendo que o Machado pegou esse assunto aqui da doação, que sempre aparece nos jornais, que é um assunto do cotidiano, e transformou numa ficção. Criou um narrador que é uma pessoa ficcional, que não existe, que tá aqui assim, uau, nossa, que lindo, esse cara fez uma doação enorme e não falou nada, né? Ele nos diz aqui, ó, sem passar pelos prelos, os bentos prelos, os adoráveis prelos. O que é prelo, prof? Prensa, né? Porque antigamente a imprensa justamente surge dessa ideia da prensa. Deixa eu pegar aqui a prensa de Gutenberg. Prensa de Gutenberg. Aqui, ó. Deixa eu apagar esses risquinhos. A prensa de Gutenberg é esse instrumento, né? Esta máquina que prensava. Tá vendo que tem uma prensa literalmente aqui? É como se fosse um carimbão gigante que você põe a folha aqui embaixo, né? E aí esse mecanismo, ó, é acionado aqui com a alavanca e prensa e vai imprimindo os papéis. Então, o Machado de Assis, né? Quando a gente fala prelo, é essa parte aqui, em que as coisas, um escrito era impresso, né, prensado, prelo. E quando ele está falando de prelo, ele está falando do jornal, da prensa, da imprensa, por isso esse nome, por causa dessa máquina que possibilitou que mais cópias de um documento fossem feitas com agilidade, porque antes disso, né, manuscritos iluminados. Antes disso, como que o conhecimento era transmitido? Através dos manuscritos iluminados, que os monges copistas faziam na Idade Média. Né? Então, eles ficavam horas copiando tudo manualmente, ó, e claro, eles tinham todo o capricho de fazer iluminado, né, com cores, com folha de ouro, uma caligrafia linda, porque era à mão, feito à mão. Era muito difícil passar o conhecimento. Com a prensa isso muda, né? Então, quando o Machado fala aqui prelo, é prensa, é imprensa. E veja que ele está elogiando, prof, bentos, adoráveis. De novo, ironia machadiana, né? Esse bento e adorável, né, é no sentido irônico, né? Porque o jornal, o Machado bem sabe, não é neutro. Não existe jornal neutro, não existe notícia neutra, não existe, perdão, crônica neutra. Existe sempre um ponto de vista que quer ser defendido, um viés. Né? Então não é bento, ó, sem intenção nenhuma, puro. Não é adorável. Não, os jornais são fontes de poder, de discussão. Né? Por isso que as pessoas vão lá e publicam que fizeram doações, para que ganhem reconhecimento e prestígio social. Então veja que bentos e adoráveis é usado no sentido num sentido irônico, né? Não é literal. E você tem que estar ligado para pegar esse tipo de piscadinha. Ó, o Machado vai dando piscadinhas. Se você não tem um pouquinho de malícia, né? Se você acredita em tudo que esse narrador está dizendo, leva ao pé da letra, tu não vai achar engraçado, né? Então não vai acompanhar o raciocínio do nosso reizinho aqui das mitadas de 1800, tá bom? Se você leva a sério, tá lascado, tá? Que tudo contam, até as ações mais recônditas aqui no nosso glossário é escondidas, ocultas, ou seja, tudo que deveria ficar, né, escondido, por exemplo, a caridade, não precisava vir a público a caridade.
Quando você dá, ó, é uma ação cristã. Você dá e não quer nada em troca. É isso que Cristo ensinou. Amar o público, né? Ou o público não, amar o outro sem esperar nada dele. Doar. Né? Mas é tão rara como as pérolas. Ou seja, essa ação cristã pura mesma é difícil de encontrar. Porque sempre quem publica nos bentos e belos prelos tem uma segunda intenção, que é ganhar com isso, né? Por isso, digo, achei um homem. Aquele homem lá do começo, o homem que doou sem querer fazer publicidade em cima disso. O anônimo da Santa Casa é o homem do Evangelho. Imagino com 2 traços principais. O espírito de caridade, que deve ser, e é anônimo, e de um certo desdém, que, ó, assim, tá nem aí, né? Para com os clarins da fama, para o brilho da fama, né? Os rufos de tambor, os pífanos, ou seja, da publicidade, o alarde, né? Porque já imaginou? Você vira a conversa da cidade se você doa um valor alto para a caridade e faz uma boa ação. Esses são os clarins da fama, os rufos de tambor e os pífanos da publicidade. Pois bem, esses 2 traços característicos são 2 forças. Quem as tem já possui de si uma grande riqueza. Então aqui é o narrador dizendo para nós que esse homem que doou anonimamente é sim um homem cristão. É sim um homem justo, verdadeiro, sério, honesto. E muito rico, não pelo dinheiro que ele tem, né? Qual que é a grandeza que ele tem? Esses 2 traços. Doa anonimamente e tem um desdém, não se importa com fama. Isso é o que o narrador nos diz, né? E saiba agora, o leitor, que o ato do benfeitor da Santa Casa inspirou a um amigo meu um ato bonito. Agora, tá vendo de novo? Olha, ele tá nos chamando aqui de novo, tá? Tá conversando conosco de novo, o narrador, né? Ele vai nos contar. Gente, agora eu já contei que achei esse homem maravilhoso, né? Esse homem cristão, esse homem honesto. E agora eu vou contar pra vocês que um amigo meu também fez um ato bonito. Ó, se você não tá prestando atenção, se você tá comprando ao pé da letra que o narrador tá dizendo aqui pra você, de novo você acha que ele tá elogiando seriamente o ato desse amigo. Mas vamos ver aqui, pelo que o narrador nos conta, como o narrador nos conta, as palavras que ele usa para nos contar, que esse ato bonito, assim, não é tão bonito, né? É ironia machadiana novamente. Tinha ele uma escrava de 65 anos, que já lhe havia dado a ganhar 7 ou 8 vezes o custo. Fez anos e lembrou-se de libertar a escrava de graça. De graça! Já isto é gentil. Ora, como só a mão direita soube o caso, a esquerda ignorou-o. Travou da pena, pegou a pena, né, uma caneta tinteiro, molhou-a no tinteiro, que é onde fica a tinta, né, líquida, porque a tinta não ficava dentro da caneta, ficava no tinteiro, e escreveu uma notícia singela para os jornais, indicando o fato, o nome da preta e o seu nome, o motivo do benefício e este único comentário, abre aspas, que foi isso que o amigo escreveu, né, para mandar para o jornal, ó. Ações dessa merecem todo o louvor das almas bem formadas. Nossa, humilde ele, né? Tadinho, humilde. Humilde esse amigo que fez esse ato bonito de libertar a escrava depois de ter ganhado mais que o dobro do que ele pagou nela. Tá vendo? Pelo jeito que o narrador nos conta, pelas informações que ele nos dá, e esse singela também é ironia. Porque me diz se se é singelo, se é simples, essa fala aqui. Ações desta merecem todo o louvor das almas bem formadas. Ou seja, essa ação que eu fiz, se você é uma boa pessoa, uma alma bem formada, você tá me aplaudindo em pé. Isso é singelo, gente. Nem aqui, em lugar nenhum. Nem em 1881, nem agora, né? Não é singela. Isso é ironia, né, desse narrador.
Coisas da mão direita. Vai senão quando o Jornal do Comércio dá a notícia do ato anônimo da Santa Casa de Misericórdia. Opa. Então ele ia publicar e aí o jornal, que é o Jornal do Comércio, deu a notícia desse doador anônimo, né? De que foi o único confidente o seu ilustre provedor, ou seja, a única pessoa que sabia quem doou era o diretor da Santa Casa. O meu amigo recuou, não mandou a notícia às gazetas, ao jornal. Somente a cada conhecido que encontra acha ocasião de dizer que já não tem a Clarimunda, o nome da escrava. Então, ele deixou de publicar a notícia. Por que será, né? Porque ele ficou com vergonha, né? Ficou com vergonha porque o outro fez uma coisa muito maior, né? E ainda não falou seu nome. Mas mesmo assim, esse querido amigo do narrador acha ocasião de dizer que já libertou a escrava. Aí o narrador pergunta, né? Morreu? Oh, não! Libertaste-a? Falemos de outra coisa. Interrompe ele vivamente. Mas hoje vai ao teatro? Ele desconversa esse amigo do narrador. E o narrador termina. Exigir mais seria cruel. Ou seja, ia ferir o ego desse amigo dele, né? Falar para que ele continuasse tentando se vangloriar da liberdade da escrava, né? Então, essa é uma história publicada no dia 15 de junho de 1877 pelo querido Machado, né? Maravilha, né? Vocês viram que é importante não levar muito a sério o que o narrador nos diz, principalmente nas histórias que o Machado escreve, né? Depois de 81, que ele publica o Memórias Póstumas do Brás Cubas, né? Mas veja que esse conto aqui, ó, escrito é 87. E ele já tem essa característica da ironia, do diálogo com o leitor. Então, assim, na escola, a prof dá essas datas, mas isso não significa que é uma lei, né? Que qualquer coisa que você vai ler antes, do Machado, não tem a ironia, não tem diálogo com o leitor. Isso é gradual, é um processo gradual. Tem marcos na carreira dele, mas isso não significa que ele... Nossa, a partir de 81 é que ele começou a ser genial. Não, é gradualmente que ele vai se desenvolvendo como um grande escritor e aperfeiçoando a sua arte da palavra. Vocês viram que maravilha? Então, com palavrinhas, ele nos faz refletir muito, né? Muito sobre esse tema das doações. Por que o anonimato do doador empolgou o cronista? Se a gente volta lá no texto aqui, a gente vê, né, consegue pegar aqui no texto que esse é um caso raro. Raro porque a maioria das pessoas, né, publicam aqui nas gazetilhas a caridade. Todo mundo quer se promover, faz caridade não por querer ajudar o próximo, mas por se promover. E aí, como esse doador é anônimo, né? Nossa, isso salta aos olhos do cronista, né, do nosso narrador. Como se manifesta sua ironia no segundo parágrafo? Vamos lá dar uma olhadinha. A gente já viu, né? Que é aqui, né? Dizendo as coisas importantes que a cidade, as coisas sérias que a cidade faz, né? Ou seja, entretenimento, jogar, né? Perder tempo. Bem, essa é a ironia do Machado, né? Se veja que ele usa os adjetivos, mas é sempre assim para te dar um tapa de luva, né? O caso do amigo do cronista pode ser considerado de fato bonito? Perdão. Ou trata-se só de um outro exemplo de ironia machadiana? Deixa eu molhar um pouquinho a minha palavra aqui que secou. Como a gente viu anteriormente, quando ele usa esse adjetivo bonito, ele não quer elogiar esse ato. É ironia. Tá dizendo que é bonito para não dizer que é feio, né? Porque o que ele diz depois tá mostrando que é um ato feio. O cara já lucrou 7 ou 8 vezes o custo em cima de um ser humano. E aí, quando ela já tá velha, né? Se fosse um escravo novo, muito que bem. Mas é uma escrava velha, que vai ser largada pra se virar, né? Se vire agora que você não produz mais, né? Então, esta informação aqui já nos diz que não é um ato bonito, né? Se o narrador quisesse omitir isso,
não tinha nos contado, né? Não tinha nos contado a idade dessa preta. Tá? Bem, outra perguntinha aqui. Vamos descer pra cá. Você acha que hoje em dia é mais fácil ou mais difícil acontecer um caso como esse do doador anônimo? Por quê? Vocês já viram que eu falei, né, daquela doação de R$1 milhão para as vítimas das enchentes do Rio Grande, né? Que é o Nego Di, que é aquele ex-BBB, doa R$1 milhão para vítimas do Rio Grande do Sul. Aqui, vamos ver. Ó, Nego Di disse que doou R$1 milhão à campanha durante as enchentes no Rio Grande do Sul, mas o Ministério Público só encontrou doação de R$100. E digam, gente, se esse tema que o Machado aborda nessa crônica não continua atual e se as coisas continuam as mesmas, só mudaram de roupagem, né? É só a roupa que tá diferente. Não é mais nas gazetilhas, mas é no TikTok, é no Instagram, é no site da fofoca, no Insta da fofoca, no TikTok da fofoca, no YouTube. Mas o comportamento é o mesmo, né? Tá? Então vamos falar um pouquinho agora, a gente, mais sobre essa crônica e depois a gente vai para a parte da redação, tá? Vamos olhar um pouquinho aqui a palavra. E vamos nos perguntar aqui, por que o narrador fala que vai apagar a lanterna quando encontra o altruísta? Lembra que eu falei para vocês segurarem a ideia lá no início da aula sobre essa questão da lanterna? Vamos conversar agora sobre isso, porque uma das características do Machado, além dessa ironia do diálogo com o leitor, é essa intertextualidade. Ou seja, ele faz diálogo com obras clássicas, obras da filosofia, obras das ciências sociais. O cara era muito culto, gente. Muito culto. Então, quando ele fala essa questão da lanterna, ele estava chamando Diógenes, referenciando a Diógenes, filósofo cínico que andava com uma lanterna em plena luz do dia procurando um homem genuíno e virtuoso. E o narrador, ele está ironizando essa busca do Diógenes, sugerindo que esse verdadeiro altruísmo não foi encontrado por uma vida de filosofia, uma busca incessante que durou a vida inteira do Diógenes, né? Não foi encontrada através desse sacrifício, mas o próprio narrador encontrou isso por acaso, fofocando enquanto tomava o café e lia o seu jornal. Aqui eu trouxe o trecho inteiro que estava suprimido lá no conto. Vamos ler. Olha lá. Achei um homem. Vou apagar a lanterna. Lá nos campos elíseos do teu paganismo, enforca-te, Diógenes. Filósofo sem préstimo nem fortuna, arruador, caipora, procurador de impossíveis. Eu sim achei um homem. Pouco petulante esse narrador, né? De novo, ironia do Machado, né? Tá tirando um sarro do Diógenes, que o Diógenes, a gente já vai conversar mais sobre ele, foi esse homem que se despiu de tudo. Da fortuna, da riqueza, da moral, das roupas, que ele andava nu, da casa, ele morava num barril, para tentar viver da maneira mais verdadeira possível, tá? Então, por isso que ele anda com uma lanterna de dia para provocar as pessoas. Por isso que ele é cínico. Ele fala, eu pergunto para ele, que você tá andando aí com essa lanterna de dia? Pra ver se eu acho alguém genuíno, virtuoso. Eu nunca vou encontrar ninguém, muito difícil, né? Então, veja que esse narrador do Machado, né, se acha, né? Eu sim achei um homem. E sabes por quê, desastrado filósofo? Porque não o procurava, porque estava a tomar tranquilamente a minha xícara de café à janela, a dividir os olhos entre as folhas do dia e do sol que se desembuçava. Quando menos esperava ei-lo ante a mim. Ei-lo quem? O homem, né? E como a gente viu lá no início da nossa história, esse homem não estava na frente dele, literalmente, de carne e osso. Era em palavras, porque ele estava lendo o jornal, lá na parte das gazetilhas. Então, por isso, gente, quando estão lendo texto literário, leiam do começo ao fim. Porque senão vocês vão perder alguma parte importante, que é assim, especialmente Machado, que é o detalhezinho.
que é o detalhezinho que ele gosta de jogar com o leitor. Então é para quem gosta, né, de desafios lógicos, de enigmas, de charadas, né? Bem coisa de Selbit. Então, queridos e queridas, a caridade anônima impressiona o narrador, pois é rara em um mundo onde boas ações geralmente vêm acompanhadas da autopromoção. Essa é a ideia da crônica. Ele vai contrastar esse gesto, essa atitude do doador anônimo com a do seu amigo, que libertou a escrava idosa de graça, né? Mas que, ao contrário do benfeitor anônimo, queria ser reconhecido, né? Tanto é que esse amigo chegou a redigir uma nota para o jornal, dizendo desse feito especial, só que quando ele viu o doador anônimo, ele ficou com vergonha e recuou, né? Mas mesmo assim, ele sentia a necessidade de tentar se vangloriar para os amigos, dizendo que libertou a escrava, né? De maneira mais disfarçada, mais tímida, mas precisava falar isso, né? A outra característica do Machado é essa crítica social. Crítica à hipocrisia e à mentira que existe na sociedade. O Machado vive num tempo em que o Brasil está se urbanizando. Então, nas cidades como Rio de Janeiro, surge certa cultura da elite burguesa. São os bailes, as óperas, os teatros, os saraus. Então, tem espaços públicos que antes não existiam. A praça, o teatro, né? São espaços públicos que na época do Brasil, em que nós tínhamos a Casa Grande e a Senzala, não existia, né? Tinha a igreja no máximo. Agora tem a igreja, tem o teatro, as praças, os bailes. E esses são espaços em que as pessoas vão para se exibir. Olha, meu vestido, meu colar, meu marido, os meus filhos, blá blá blá. Eu sou filho do deputado, eu sou esposa, sou baronesa. E o Machado, como ele é um homem que veio da pobreza, ele percebe muito bem esse jogo de poder, essa vontade de ascender socialmente. Que se você casa com um homem rico ou com uma mulher rica, né, como homem tu vai herdar o dote dela, o que ela herdaria você herda, porque só homem pode, nessa época, gerir bens financeiros, mulher não pode, né? Então você enriquece através do casamento. Então esses bailes, essas óperas, era um momento de fisgar o teu marido. Era o momento de fisgar a tua noiva para ascender socialmente, para ganhar mais dinheiro. Então tem muita hipocrisia, muita falsidade nessas relações, e o Machado captura isso tudo muito bem, né? Então, o exemplo disso é essa crônica, né? Que as pessoas usam o jornal, que é esse espaço público, para se autopromover. Então, aqui nessa pintura que eu trouxe para vocês, que é quase da mesma época do Machado, né? Finzinho de 1800, esse pintor francês, o James Ensor, também retratava nas suas pinturas essas figuras mascaradas. Justamente a máscara como um símbolo que revela quem nós somos de verdade, né? E ao mesmo tempo que oculta, né? Então as máscaras aqui estão revelando essa personalidade grotesca das pessoas, os interesses, a mentira, né? Veja que são faces assim medonhas, uma é a morte, a outra ali um narigudo, e a gente pode entender que isso aqui é um baile, né? Veja que tem o que parece ser uma mulher vestida de branco, que nos lembra uma noiva, e uma pessoa vestida com um traje militar, a morte, né? Que parece um traje militar. E cercado por outras pessoas que também estão vestindo roupas de elite, né? Então, essa é uma crítica a esses espaços públicos da sociedade dessa época, que é permeada pela hipocrisia. Bem, vamos falar então um pouquinho mais do Diógenes, né? Ao longo dessa nossa aula, eu apresento o conto para vocês, a gente discute essa construção do conto, aprende a ler, pensa sobre o tema. Vocês estão vendo, né? Eu vou trazendo sempre bastante repertório, não só da própria literatura, mas da filosofia e também das artes visuais, tá? Então, como eu já falei para vocês, o Diógenes é esse filósofo grego e ele é muito rico porque ele e o pai trabalhavam na cunhagem de moedas. Ou seja, eles esculpiam lá as moedas. Só que o pai foi pego cunhando moeda falsa, foi preso e o Diógenes foi exilado para Atenas. Quando o Diógenes estava indo para Atenas, ele passa no oráculo. Essa pessoa é como se fosse uma cartomante, é como se fosse um elo entre o céu e a terra. Alguém que recebe a mensagem divina.
E o oráculo dá a seguinte mensagem pro Diógenes, né? Parakaratai tonomisia, em grego que eu não sei ler, tô chutando aqui, que significa desfigurar a moeda vigente. Só que esse nomisma significa moeda vigente, costumes, leis e instituições, então tem um duplo sentido, que significa continue de fato falsificando a moeda ou vai, desafie e modifique os valores da sociedade. E o Diógenes leva isso ao pé da letra. Então ele vai adotar essa postura cínica, que ele vai viver conforme os seus valores, não o que a sociedade quer. A sociedade diz que você tem que estudar um montão para passar em medicina, que para você ter o carro do ano, para você ter uma família de margarina e ter o bolso cheio. Diógenes fala: aqui não. Eu vou morar num barril. Eu vou viver pelado, andando com uma lamparina acesa, enchendo o saco de todo mundo, para mostrar que essas pessoas não são verdadeiras. E eu sou verdadeiro. Então ele rejeita, mas não só rejeita, afronta as pessoas. Aí todo mundo vê, considera ele como louco, né? Porque quem não se enquadra nos moldes sociais é visto como louco, né? Aí aqui eu trouxe um trechinho do Peter Sloterdijk, eu nunca consigo pronunciar o nome desse outro filósofo, que ele explica para nós na Crítica da Razão Cínica, quem era o nosso Diógenes e o que é essa filosofia cínica. Então vamos lá. A insolência apresenta fundamentalmente duas posições, alto e baixo, poder e contrapoder. Em termos mais convencionais, o senhor e o escravo. O cinismo antigo inicia o processo dos argumentos nus, a partir da oposição sustentada pelo poder de quem vem de baixo, ou seja, do escravo, daquele que não tem nada, daquele que é nu. O cinismo peida, defeca, urina, se masturba em praça pública, diante do olhar do mercado ateniense, ou seja, essas coisas que a gente faz no privado, o cínico faz na frente de todo mundo para provocar, porque é algo que todo mundo faz. Então por que a gente esconde? Por que a gente tem vergonha? O cínico quer provocar esse tipo, quer pegar nessa ferida, né? Então ele vai desprezar a glória, menosprezar a arquitetura, não respeita nada, vai parodiar as histórias dos deuses, dos heróis, vai comer carne e legumes crus, vai deitar ao sol, mexer com as prostitutas e enxotá-las. E também vai enxotar quem? Alexandre o Grande, para que ele saia da frente do seu sol. Essa é uma história boa, que o Alexandre chega, né, ele tá lá no mercado ateniense, o Diógenes no barrilzinho dele, né, bem tranquilo, sossegado, chegou o Alexandre Grande e fala assim, o que você quer, Diógenes? Eu te dou qualquer coisa. Diógenes olha pra ele assim, um pouquinho pro lado que está tampando o sol. Então ele estava diante do homem mais poderoso, um dos mais poderosos da época, e ele fala, não quero nada, não, só que você para de tapar meu sol. Essa é a postura cínica, tá? Então é por isso que lá no início do conto, né, o Machado chama, né, essa ideia da lamparina do Diógenes, né, que é uma ironia. É uma postura cínica tu sair por aí com uma lamparina de dia procurando alguma coisa, sendo que tem o sol que ilumina tudo, né? Então, veja, as principais características do Machado são essa crítica social, né, que ironiza essa sociedade, essa filantropia movida pelo desejo de ser reconhecido. Então ele veja que o nosso narrador aqui, ele elogiou tanto o amigo quanto o doador anônimo de maneira satírica, né? Para justamente pegar na feridinha dessa vaidade camuflada de quem faz algo generoso, mas buscando prestígio. Então nós vimos essa ironia fina, né? E essa fragilidade moral, que destaca o verdadeiro altruísmo, que o verdadeiro altruísmo é raro e as boas ações podem revelar a hipocrisia. Então os temas, olha os temas que a gente pode tirar daqui para escrever uma redação. Hipocrisia da caridade, né? A generosidade muitas vezes vem acompanhada do desejo de status e elogios. Vaidade e reconhecimento, que a sociedade valoriza mais a aparência da virtude do que a virtude em si. E crítica social. Machado expõe de forma sutil e cômica as contradições humanas. E aí fica para nós, no fundo, o conto nos questiona. Existe realmente uma boa ação sem interesse? O verdadeiro altruísmo pode acontecer sem que, no fundo, haja o desejo de ser reconhecido, né?
Então, uma boa obra literária, gente, ela deixa mais perguntas do que respostas. E é por isso que Machado é tão genial. E é por isso que a gente lê esse conto que foi escrito em 1877 e ainda hoje a gente pode pensar os problemas da nossa sociedade a partir dele. Por isso que o seu Machado foi homenageado aqui no mural pintado pelo artista Cazé na fachada da Associação Brasileira de Letras, que ele já foi presidente. Tem uma estátua do Machado, acho que ela fica aqui, ó, na entrada da Associação Brasileira de Letras, né? Que comemorou os 185 anos de nascimento do escritor, tá? Agora vamos para a parte da redação, né? Imagina que o tema da redação é possível ser altruísta na era da selfie? Né? Essa é a frase temática. Como que eu posso escrever, prof, um artigo de opinião, a introdução de um artigo de opinião, usando este repertório literário para escrever o meu texto? Minutinho para eu molhar a palavra que secou. Bem, vamos lá para o exemplo que eu trouxe aqui. No mundo atual, em que a autopromoção é valorizada e incentivada pelas redes sociais, o verdadeiro altruísmo muitas vezes se torna raro. A crônica de 15 de junho de 1877, de Machado de Assis, ironiza essa realidade ao narrar a história de um personagem que, apesar de libertar sua escrava, busca reconhecimento pelo alto. Esse cenário, infelizmente, é semelhante ao atual, no qual se torna cada vez mais difícil praticar o bem sem postá-lo nas redes em troca de likes. Diante disso, é válido questionar até que ponto as boas ações são genuínas ou apenas um meio de construir uma imagem socialmente aceitável? Bem, vamos lá, vamos dissecar esse parágrafo aqui, né? Vejam que eu explico aqui qual é a situação, ó, no mundo atual, na contemporaneidade, a autopromoção é valorizada e incentivada pelas redes, e o verdadeiro altruísmo se torna raro. Esse é o nosso problema. Então, apresento a crônica do Machado, que ironiza essa realidade. Tá vendo que essa realidade aqui tá resgatando isso aqui, a autopromoção é valorizada e incentivada pelas redes sociais. Então, tô estabelecendo uma relação de semelhança entre a literatura e a realidade que eu tô discutindo aqui no meu texto. Então, aí explico a história, né, até aqui, né? E depois volto a discutir o problema. Esse cenário, né? Esse cenário aqui da autopromoção por meio do altruísmo, infelizmente, olha aqui, um adjetivo marcando o meu ponto de vista, que eu acho isso negativo, eu acho isso ruim, isso aqui que o personagem do conto fez, né? É semelhante ao atual. Tá vendo aqui, ó, essa expressão marcando a relação de semelhança que eu tô tecendo entre a realidade debatida e a ficção? Tá? Para problematizar, né, e também apresentar o tema ao leitor, no qual se torna cada vez mais difícil praticar o bem sem postá-lo nas redes em troca de likes. Tá vendo que aqui, né, tô me relacionando com o tema. Não falei da selfie, mas falei de likes, que são ali palavras do mesmo campo semântico. Quando você fala de selfie, tu vai falar de like, tu vai falar de Instagram, tu vai falar de postagem, tá? Então, ainda tá dentro do tema, né? E claro, ao longo do texto, tu retoma selfie, tá? Diante disso, é válido questionar até que ponto as boas ações são genuínas ou apenas um meio de construir uma imagem socialmente aceitável? Pergunta retórica. Veja que aqui eu adotei uma estratégia da pergunta retórica ao invés de dar a minha tese direta. Veja, eu fiz uma pergunta dizendo, são genuínas ou falsidade, imagem socialmente aceitável? Então, a minha tese não está dita aqui, é no desenvolvimento que eu vou deixar meus argumentos bem claros. No desenvolvimento 1, eu vou mostrar que as boas ações, algumas na rede, são genuínas, e no outro parágrafo do desenvolvimento, no meu terceiro parágrafo do texto, eu vou mostrar que algumas dessas ações não são genuínas, não são aceitáveis. Tá vendo que aqui eu tô usando essa pergunta retórica para prender a atenção do meu leitor e dou uma piscadinha assim para ele, ó, a minha tese, né, vai nesse sentido de te mostrar um argumento a favor e um argumento contra, né? Bem, vamos continuar. Porque a pergunta retórica é característica do artigo de opinião. Então,
Pelo menos uma tu tem que colocar no seu texto, né? Para criar esse diálogo com o leitor ou usar outros recursos para dialogar com o teu leitor. Já no Enem isso não é necessário, né? O Enem, ele pede que você escreva em terceira pessoa, seja bastante objetivo, não use conotação, né? Então, veja só, vou usar o mesmo repertório, mas vou apresentar uma tese aqui bem clara e bem objetiva, ao invés de uma pergunta retórica. Olha lá. Na crônica de 15 de junho de 1877, Machado de Assis ironiza a hipocrisia presente em algumas ações altruístas, ironizando um personagem que liberta sua escrava, mas deseja que seu feito seja notado. Essa crítica permanece atual. Ó. Agora eu vou falar do presente, porque a gente estava em 1877, né? Pois na sociedade contemporânea, de modo semelhante, veja de novo a palavrinha marcando a relação lógica, lógico-semântica de sentido entre esses dois períodos, né? Veja que nesse período todo aqui eu expliquei a crônica. Agora eu estou problematizando e tornando este repertório aqui, literário, produtivo, por meio de uma relação de semelhança entre o repertório e o que eu estou discutindo, né? De modo semelhante, o altruísmo se torna um meio de autopromoção. Esse fenômeno ocorre devido à valorização social do reconhecimento público, que leva indivíduos a divulgarem suas boas ações em busca de prestígio. Além disso, a cultura das redes sociais intensifica essa prática, transformando a caridade em um espetáculo no qual a visibilidade importa mais do que o impacto real. Vejam que aqui estão os meus dois argumentos. Então, é uma tese que eu vou mostrar as causas desse problema, né? Desse fenômeno aqui, de que a sociedade, né, em que o altruísmo se torna um meio de autopromoção, certo? Então, a causa é essa valorização social do reconhecimento público. Se você não tem, por exemplo, se você não é reconhecido socialmente, você não é ninguém. Se você é um outsider, você não é ninguém. Se você não tem amigos, alguém que tá te aplaudindo, um prêmio que você ganhou, uma nota que você tirou na prova, se você não é o primeiro aprovado em medicina, você é a pior pessoa do mundo. Né? Então, essa é uma causa. E depois a cultura das redes sociais que vai incentivar essa prática. Porque aí, lá a gente consegue medir 15 likes, 20 likes, 1 milhão visualizações. Que piora essa situação da valorização social do reconhecimento público para dizer quem é bom, quem é ruim. Quem tem que viver, quem tem que morrer. Quem pode estudar, quem não pode estudar. Ih, a conversa vai longe, gente. Mas estão vendo que a estrutura mudou? Tá? Aqui eu coloquei uma tese mais clara. Até eu poderia ter encurtado essa parte aqui, deixar só as causas, né? Mas eu quis fazer um parágrafo um pouquinho mais gordinho. Tá? Então, essa aqui é uma introdução baseada em uma tese sobre as causas, ok? Aqui eu deixei algumas leiturinhas recomendadas. Aqui tem um artigo de opinião sobre esse possível tema de redação. Bem legal, recomendo a leitura. E o Razão Inadequada, de onde eu tirei tudo que eu falei sobre o Diógenes, que é um site de filosofia muito legal. Também tem um podcast de filosofia bem legal para quem gosta de filosofia, quem quer aprender filosofia, muito bom. E para quem quer aumentar o seu repertório, né? Que repertório não é só literatura, mas tudo que vocês aprendem no cursinho, no ensino médio. E também ao longo de toda a sua vida, né? Queridos e queridas, obrigada pela atenção, né? Se você gostou desta aula e quer receber esse material, eu vou deixar aqui no link da descrição um link exatamente para você baixar este documento. É só preencher o formulário com o teu e-mail e você vai receber no seu e-mail o PDF para baixar, certo? Para você ter esse modelinho de redação, de introdução para tua escrita e guardar esse repertório literário, certo? Para as minhas alunas que já fazem aula comigo, né, a gente sempre tem esses encontros literários em que a gente lê esses trechinhos de obras do Machado de Assis, discutimos do jeitinho que a gente fez hoje
e transformamos isso em redação. Para elas que assistem a sala ao vivo e podem perguntar ao vivo, esse material já está disponível para elas, tá bom? Então, até a próxima e tchau, tchau!